Bem, de volta com a nossa aula sobre sustentabilidade barra acessibilidade. Estamos na agenda A3P, estudando os eixos temáticos da agenda. E muita gente tem perguntado o seguinte: professor, a gente precisa adentrar tanto assim nos eixos temáticos? Será que isso realmente é importante para o concurso? A gente detalhar, os eixos temáticos? Já é a segunda aula sobre o uso racional dos recursos naturais e bens públicos. Veja bem, tá? Por uma questão de múltipla escolha, é aquela questão mais simples, superficial, sobre sustentabilidade, sobre a agenda A3P, tá? Basta a listagem dos eixos temáticos. Então, conhecer quais são os eixos temáticos, tá? Já pode ser suficiente para responder uma questão mais simples, uma questão mais superficial. Só que, em regra, o que a gente percebe nos concursos que adotam o tema sustentabilidade barra acessibilidade como uma matéria a ser estudada por vocês? Que são concursos que possuem mais de uma etapa ou mais de uma prova, ou seja, você vai ter muitas vezes uma prova aberta, uma questão dissertativa para responder, você vai ter uma prova de redação. E aí parem para pensar, o tema sustentabilidade é ou não é um bom tema para uma prova de redação, tá? Os eixos temáticos, vejam só o nome, Os eixos temáticos, tá? Da agenda A3P são ou não são bons temas para uma redação, tá? Então, como aqui na editora a gente tem esse objetivo de construir e disponibilizar gratuitamente para todos vocês o melhor curso possível, tá? A gente está com essa preocupação, ou seja, eu quero que vocês não apenas saibam responder uma questão superficial de múltipla escolha, como também saibam desenvolver o tema em uma eventual redação, em uma eventual questão aberta. Então, por isso, tá? Esse cuidado que não só eu, mas todos os professores aqui da editora, nós estamos tendo com a criação das aulas, com a produção e organização das aulas que vocês assistem aí através do YouTube. E da melhor maneira possível, gente? Ninguém está pagando nada por esse curso, ninguém está tendo que desembolsar recursos financeiros para ter acesso aí a esse curso que nós estamos disponibilizando gratuitamente. Afinal de contas, o objetivo da editora, a missão da editora é produzir, organizar e distribuir conhecimento para todos vocês, de modo a ajudar a sociedade, ajudar a melhoria da qualidade de vida sua, da sua família e da sociedade como um todo, tá? Então, desde já eu peço dar um joinha, curta o respectivo vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos, tudo isso é muito importante. Eu já disse para vocês, na minha opinião, não são vocês que precisam financiar a produção educacional, de conteúdo educacional na internet brasileira. Quem tem que financiar isso são os anunciantes, tá? É a publicidade que a gente tem atrelada aos respectivos vídeos, são patrocinadores diretos que a gente consegue, Vocês devem ter reparado que eu estou com uma determinada camisa, tá? É um dos nossos parceiros aqui na produção de vídeos, uma rede de barbearia existente no Brasil, tá? Diversas franquias aí, diversos estados brasileiros, tá? Então, vocês precisam estudar. A missão do estudante é estudar. E a nossa missão, nós, professores, a editora, produtores de conteúdo, é produzir o melhor conteúdo possível para todos vocês, tá? E tentar financiar de uma maneira acessória tudo isso que vocês estão acompanhando, tudo isso que vocês estão assistindo desde 2012, quando eu comecei o projeto aí da editora atualizada. Tá? Um projeto, gente, sustentável, tá? Calcado em desenvolvimento sustentável. Vocês vão perceber isso ao longo aí do curso, certamente, tá? Bem, voltando aqui para o eixo temático, uso racional dos recursos naturais e bens públicos, tá? A gente vai agora para o campo energético. E por que eu vou dedicar essa aula à matriz energética brasileira? Ora, porque se vocês acompanharem aí a cartilha A3P ou todos os artigos relacionados à agenda A3P, tá? Vocês irão perceber que existe uma preocupação muito grande com
com relação à geração de energia elétrica e com uma gradativa mudança ou um gradativo aumento, melhor dizendo, de determinadas formas de geração de energia em detrimento de outras, né? Quando a gente fala da composição da matriz energética brasileira, a matriz energética brasileira ela é bem diversificada. Afinal de contas, nós temos o privilégio de morar num país com diversos recursos naturais, tá? O que possibilita a existência de uma matriz energética extremamente diversificada, tá? E aí, o que isso tem a ver, né, com o uso racional dos recursos naturais e bens públicos? Ora, se eu aumento, né, a geração de energia através de um recurso natural que provoca baixo impacto no meio ambiente, eu estou contribuindo para um desenvolvimento mais sustentável, tá? Afinal de contas, o que a gente viu na aula passada? Que o modelo atual, o padrão atual de produção e consumo criou uma cultura do desperdício, uma sociedade e o desenvolvimento econômico, né, social aí calcado em cima de uma cultura do desperdício. E que essa cultura do desperdício, ela leva ao colapso dos recursos naturais e ao colapso financeiro, ao colapso econômico. Inclusive, se esses estão juntos, né, aparecem ali conjuntamente e de uma forma muito profunda em uma determinada sociedade, nós corremos o risco também de um colapso social. Mas parando para pensar aqui, no colapso dos recursos naturais, o que a Agenda A3P prega, né, como um instrumento, uma forma de enfrentar os graves problemas ambientais, tá, em virtude do atual padrão, né, de produção e consumo, tá? Ora, eu tenho que ter uma utilização racional dos recursos naturais e dos bens públicos, ou seja, eu preciso ter uma utilização positiva do meio ambiente. Se eu falo que uma das formas, né, de combater esse desperdício, que uma das formas de evitar o colapso dos recursos naturais é a utilização positiva do meio ambiente, eu vou ter uma preocupação muito grande com relação ao tema quando se fala da matriz energética brasileira e, sobretudo, a geração de energia elétrica, né? Então eu preciso ter a utilização positiva também dos recursos energéticos, tá? Ou seja, eu preciso aumentar a participação de geração de energia na nossa matriz energética decorrente da exploração, da geração de recursos que, né, induzem ali a um baixo impacto ambiental. Ou seja, a energia eólica, a energia solar devem ser preferidas, tá? Preferidas, tá? Em relação a outras formas de geração de energia. Eu não estou dizendo aqui de maneira alguma, tá, que eu tenho que abandonar as outras formas de geração de energia. Talvez no futuro, talvez em um outro momento, mas numa preocupação em utilizar melhor o recurso energético, em utilizar de forma mais positiva o meio ambiente, tá? Eu vou preferir a geração de energia eólica e solar em detrimento de outras formas de geração, sobretudo termoelétrica e nuclear. Então, para a gente compreender isso, a gente precisa passar pela composição da chamada matriz energética brasileira. Quando eu falo da matriz energética brasileira, eu tenho que lembrar que grande parte da geração de energia em nosso país é decorrente da energia hidroelétrica. Quantos rios nós temos? Quantas bacias hidrográficas? Seria realmente um desperdício o Brasil não utilizar o potencial hidroenergético que tem. Mas até mesmo hoje, quando eu vou ter ali a construção de uma nova hidrelétrica, eu tenho que pensar muito mais em construí-la de uma forma sustentável, em construí-la de uma forma que eu consiga minorar o impacto ambiental decorrente da construção daquela barragem. Porque sim, gente, uma hidrelétrica, se vocês pegarem a cartilha, acessarem o site do Ministério do Meio Ambiente, né, a doutrina referente aí à sustentabilidade,
vocês irão perceber que a energia hidroelétrica, tá? Ela é considerada uma energia a geração de energia, ela causa um alto impacto ambiental. Durante muito tempo, né, a gente sempre ouviu falar, ou até mesmo aprendeu, né, mais antigamente isso, né, mas até mesmo aprendeu que a geração de energia hidrelétrica era uma energia 100% limpa, porque ela simplesmente utilizava um recurso renovável, água, tá? Olha, se eu paro para analisar apenas do ponto de vista de qual é a força motriz para movimentar uma turbina, água e não um combustível fóssil, é claro que a energia hidrelétrica é 1000 vezes melhor que a termoelétrica, nem se compara, tá? Mas eu tenho sim um alto impacto ambiental. Por quê? Porque, em regra, né, a formação do lago, a formação do reservatório, da represa, do reservatório daquela hidrelétrica, tá, vai causar o alagamento de uma área extensa, né? Então eu posso alagar ali, ó, uma área extensa de floresta, uma área extensa até mesmo de terras produtivas, férteis, né? Então eu posso ter um impacto ambiental considerável, não só ambiental, mas também até mesmo econômico. Além disso, tem um outro detalhe, né? Se eu construo, por exemplo, diversas hidrelétricas ao longo do curso de um rio, eu estou alterando, tá, o ecossistema ali, né? Enfim, a hidrografia do próprio rio. Eu estou impactando não só o rio e o ecossistema relacionado, atrelado ali ao rio, mas também a própria bacia hidrográfica. Já existem estudos hoje, né, ou seja, comprovação científica que, né, a construção de diversas barragens ao longo de um determinado rio causam, obviamente, impacto não apenas naquele rio, mas na bacia hidrográfica como um todo. Gente, algo que impacta uma bacia inteira não vai ter alto impacto ambiental? Claro que sim. Então, no concurso, ó, quando o concurso perguntar do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, a geração de energia hidroelétrica com a formação de um grande reservatório, com um alagamento, por exemplo, de uma grande extensão territorial. Eu tenho um exemplo de uma fonte de geração de energia, de uma forma de geração de energia de alto impacto ambiental? Sim, alto impacto ambiental, tá? Então, cuidado com esse tipo de raciocínio, tá? Só que além da energia hidrelétrica, tá, que responde aí, né, por grande parte da energia gerada no Brasil, a nossa matriz energética, ela também conta com energia nuclear, com geração de energia nuclear, né? Afinal de contas, tem lá Angra 1, Angra 2, Angra 3, tá? Existem projetos, tá? Existem aí, né, proposições para aumento da geração de energia nuclear no nosso país, com a construção de outras usinas nucleares. Será que é uma boa? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Né? Do ponto de vista ambiental, do desenvolvimento sustentável, é uma forma de geração de energia que provoca alto ou baixo impacto ambiental? Alto impacto ambiental. Aí você fala, professor, mas é muito difícil ter um acidente. E a tecnologia evoluiu tanto que as energias, né, que as usinas nucleares estão cada vez mais seguras. A história nos mostra que quanto mais a gente tem aí o desenvolvimento e a proliferação de usinas nucleares, maior é a sujeição à ocorrência de um acidente ou outro, né? Eu não preciso ter só o exemplo do passado, de Chernobyl, não. Basta lembrar que recentemente Fukushima, no Japão, tá, teve um acidente. Então o risco sempre vai existir. Se o risco sempre vai existir, eu tenho que lembrar que, né, o acidente nuclear por si só, o risco dele acontecer por si só, já representa, né, um sinal de alerta, ou seja, eu já tenho um alto impacto ambiental. Sem contar isso aqui, ó, o lixo nuclear, os resíduos decorrentes da geração de energia nuclear, a água utilizada ali, ó, para o resfriamento, enfim, em todo o processo de geração de energia nuclear. Então eu sempre tenho que levar em consideração isso aqui, ó, o lixo nuclear, os resíduos nucleares, tá? Afinal de contas, não só o risco, mas por isso também, tá, a geração de energia nuclear
é uma forma de geração com alto impacto ambiental, tá? Termoelétrica nem se fala, né? Porque na termoelétrica eu tenho a queima de combustível fóssil. Então, ó, eu tenho um duplo prejuízo, vamos colocar assim, ao meio ambiente. Primeiro, na exploração daquele combustível fóssil, né? Então eu posso ter a exploração de petróleo, gás natural, carvão mineral, tá? E depois eu tenho um outro prejuízo para o meio ambiente na conversão desse combustível fóssil em energia, né? Na queima do combustível fóssil ali realizado dentro de uma termoelétrica, tá? Então, ó, de todas as formas de geração de energia que a gente tem aqui, sem dúvida alguma, a energia termoelétrica, né, as térmicas, é a que maior representa impacto perante o meio ambiente, né? Perante o meio ambiente, tá? A que mais causa impacto ambiental, então um alto impacto ambiental, tá? Bem, se eu tenho essas três, tá? Que representam aí formas de geração de energia, mas com um alto custo ambiental, e se eu tenho outras duas com um menor custo, afinal de contas, ó, se eu falo da energia eólica, um parque eólico, tá? Ele causa maior dano ou menor dano do que qualquer das outras três existentes aqui, tá? O dano vai ser menor. Energia solar nem se fala, porque a sua casa, por exemplo, o telhado da sua casa pode se transformar numa fonte geradora de energia, né? E dentro disso aqui, ó, eu posso até ter o chamado retrofit, né? Ou seja, uma reforma ambiental, retrofit energético de bens públicos, de edificações públicas. Parem para pensar num grande estádio de futebol, Mané Garrincha, né? Lá em Brasília, aquele elefante branco, opa, não devo falar essas coisas, mas enfim, né? O Mané Garrincha, lá no Distrito Federal, né, eu posso ter ali, ó, a cobertura do estádio sendo utilizada para, né, o desenvolvimento, a geração, melhor dizendo, de energia solar. Então percebam que do ponto de vista da matriz energética brasileira, na geração de energia, tá, a gente vai encontrar sobretudo essas formas de geração, tá? É claro, tá? A energia hidroelétrica responde por grande parte da nossa geração, mas a gente consegue perceber um aumento gradativo, tá, da produção de energia através de parques eólicos e através da energia solar com a instalação de placas, de células fotovoltaicas, né, enfim, né, gerando energia aí, ó, né, nos edifícios, nos parques, nos mais variados locais. Por quê? Porque eu tenho, né, a geração de energia com baixo impacto ambiental e recursos renováveis e abundantes, tá? Né? Quantos ventos, quantos locais no Brasil, né, são privilegiados ali em termos de uma quantidade, de uma velocidade muito boa do vento para a implantação, por exemplo, de um parque eólico, tá? Quantos locais poderiam ser destinados aí, ó, tá, à instalação de uma usina de geração de energia, mas através ali da energia solar, né? Então o futuro, o desenvolvimento sustentável, ele prega o aumento dessas formas de geração. Já tinha colocado o asterisco aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu tenho justamente, ó, baixo impacto ambiental. Então é por isso que o desenvolvimento sustentável, ele prefere essas formas de geração de energia elétrica, tá? Em nenhum momento, tá, está se falando em abandonar as outras existentes, mas na hora de se planejar e na hora de executar, né, planos relacionados à expansão da geração de energia no Brasil, tá, em tese, no âmbito do desenvolvimento sustentável, deve-se preferir a energia eólica ou solar em detrimento, tá, das outras. É claro que a gente tem que explorar esse recurso aqui, ó, mas mesmo, tá, que vá ser explorado, que ele seja explorado da melhor maneira possível. E é por isso que eu coloquei como exemplo aqui, ó, a construção de Itaipu, tá? Aí alguém falou assim, começou. Já vi, ele é ambientalista e vai falar que Itaipu não deveria ser construída. Não, não é nada disso. Eu só coloquei a construção de Itaipu aqui para vocês terem como exemplo, tá, de como era a mentalidade na época da construção de Itaipu,
década de 70, 1970 e 1980, década de 70 e 80, tá? E como é a conceituação e o momento de hoje, tá? Talvez se, né, Itaipu fosse construída agora, no presente, nós teríamos talvez a construído, tá? Mas não da forma como ela foi construída. Afinal de contas, o conceito vigente à época era completamente diferente dos conceitos, tá, que existem hoje, sobretudo no âmbito aí do desenvolvimento sustentável, tá? Porque olha só, quando eu falo de uma hidrelétrica do tamanho de Itaipu, que é a segunda maior usina, né, hidrelétrica do mundo, tá? Eu tenho a junção de um recurso natural, tá, com um bem público, e não só com um bem público, uma edificação que é a própria represa em si, tá? Então, eu estou falando justamente o quê? De utilizar um recurso natural e de um bem público para a geração de energia elétrica, tá? O bem da União Rio Paraná, todo mundo aí que já estudou o artigo 20 da Constituição vai lembrar do meu exemplo, quando eu falo a respeito, né, de um rio bem da União, eu utilizo justamente o Rio Paraná como exemplo, tá? Então, ó, eu tenho a utilização de um bem público, de um bem da União, o Rio Paraná, construo, tá, uma hidrelétrica com uma barragem gigantesca, realmente, gente, uma espetacular obra de engenharia. Não sei se alguém aqui já visitou, se não visitou, visite, tá? Porque realmente é impressionante o que o ser humano é capaz de fazer. É uma obra de engenharia assim, realmente espetacular. Quem nunca visitou, dá um Google aí, joga no YouTube, vai encontrar inclusive documentário, né, de TV fechada disponível aí falando a respeito da construção da hidrelétrica de Itaipu, tá? Realmente é impressionante. Então, olha só, eu estou falando do recurso natural, mais o bem público e a respectiva edificação atrelada a esse bem público para a exploração do recurso e a geração de energia elétrica, né? E aí, quando aconteceu a criação, a construção ali da usina de Itaipu, tá? A área alagada foi tão grande, tá? Então parem para pensar a quantidade de floresta que foi alagada, fauna, flora, terras produtivas, tá? Que não bastasse isso, atingiu inclusive as 7 quedas do Rio Paraná. Professor, o que é isso? Nunca ouvi falar das 7 quedas do Rio Paraná, tá? Eu não tive a oportunidade de conhecer, só vi por foto, porque afinal de contas morei ali no extremo oeste de Santa Catarina, ia muito para o extremo oeste do Paraná e conversava com muita gente que chegou a conhecer as 7 quedas do Rio Paraná, tá? É como se hoje o Estado brasileiro virasse num pronunciamento oficial à nação e virasse assim, ó, nós vamos construir uma hidrelétrica, tá? Ela vai formar um lago tão grande que as cataratas do Iguaçu serão inundadas. Espera aí, professor, você está falando que as 7 quedas do Rio Paraná, tá, tinham um potencial turístico e uma exploração turística e era uma beleza tão importante, tá? E não só do ponto de vista econômico, mas ambiental, quanto as cataratas do Iguaçu? Exatamente, tá? Estou afirmando exatamente isso. Ou seja, quando construíram Itaipu, em virtude da geração de energia elétrica, a utilização do recurso natural foi projetado de uma forma, tá, que levou ao alagamento das 7 quedas do Rio Paraná, lá na cidade de Guaíra, lá em Salto del Guairá, né, enfim, na fronteira ali com o Paraná, tá? E para vocês terem ideia, já é bem distante, tá? Não é tão perto assim da barragem mesmo, não, da hidrelétrica, da barragem ali de Itaipu, não. É lá, né, lá para cima do Rio Paraná, para falar a verdade, é quase ali no ponto onde o rio volta a ser rio, né? Ainda é o lago, mas o lago, a formação do lago, chegou a pegar as 7 quedas do Rio Paraná, que na verdade não eram 7, eram 19 cachoeiras. Era a cachoeira, era considerada, gente, a maior cachoeira do mundo em volume de água, tá? Quem tiver curiosidade aí, ó, dá um Google, joga aí no YouTube 7 quedas do Rio Paraná, fim das 7 quedas do Rio Paraná, tá? Então, o que eu estou querendo exemplificar com isso? Que para a utilização do recurso natural
de modo a gerar energia elétrica, construiu-se uma usina gigantesca ao ponto dela alagar uma paisagem natural tão bonita quanto as cataratas do Iguaçu. Inclusive, na época, só para vocês terem ideia, tá? Na época, as 7 quedas do Rio Paraná recebiam mais visitantes do que as cataratas do Iguaçu. Você tinha a presença, por exemplo, de turistas estrangeiros, tá? De uma maneira mais efetiva nas 7 quedas do que nas cataratas do Iguaçu. Aí eu pergunto para vocês, hoje seria possível uma construção como essa? Hoje, a sociedade brasileira, tá? O próprio Estado brasileiro proporia a construção de uma hidrelétrica capaz de alagar algo tão bonito, tá? Quanto as cataratas do Iguaçu, tá? Então, a forma de se construir Itaipu hoje seria completamente diferente. Por quê? Porque hoje o Estado, a sociedade, o Estado e a sociedade precisa utilizar o meio ambiente de uma forma positiva. Eu preciso ter o uso racional dos recursos naturais e bens públicos, tá? Então, provavelmente Itaipu existiria, tá? Mas seria construída de uma forma que se preservasse, por exemplo, as 7 quedas do Rio Paraná. Ah, professor, mas na época não era possível. Gente, eu não estou discutindo isso. O que eu estou querendo que vocês façam é a comparação do momento. Na época, o conceito era um. Hoje, o conceito é outro. A sociedade mudou, tá? A forma de nós, enxergarmos, preservarmos, nos preocuparmos com o meio ambiente hoje é completamente diferente da forma como as gerações passadas enxergavam, preservavam e se preocupavam com o meio ambiente, tá? Então a gente está falando de uma mudança de mentalidade. Se eu estou estudando aqui, ministrando uma aula para vocês referente para um concurso público, referente à sustentabilidade / acessibilidade, é uma prova que os tempos mudaram. Na década de 70, 80, 90, até bem pouco tempo atrás, seria inimaginável um concurso público cobrar uma matéria como essa, tá? Então percebam como que a gente está diante realmente de um novo paradigma, tá? E como que a agenda A3P é uma agenda importante, porque ela propõe o enfrentamento dos graves problemas ambientais. E uma das formas, uma das soluções que ela prega para o bom enfrentamento, dessas questões ambientais é a utilização racional dos recursos naturais e dos bens públicos. Se eu vou gerar energia, tá? Talvez seja melhor construir um parque eólico ou diversos parques eólicos do que construir, uma usina gigantesca que venha a alagar uma área tão extensa de modo, por exemplo, tá? A inundar um dos lugares mais bonitos do planeta, tá? Uma das paisagens naturais mais bonitas que existiam no planeta Terra, tá? Eu não vi, não sou eu que falo isso, quem fala, quem conheceu, quem teve a oportunidade de visitar, que era tão bonito ou mais bonito do que as cataratas do Iguaçu. É claro que se vocês jogarem aí, no YouTube, vocês iriam encontrar algumas filmagens, tá? Mas em regra, a qualidade da filmagem não é boa, esse tipo de coisa. Eu fico imaginando como estaria sendo explorado hoje, como que a cidade de Guaíra estaria desenvolvida por conta do turismo, do ecoturismo que seria gerado ali na região por conta das existências das 7 quedas do Rio Paraná. Elas estão lá ainda, mas debaixo d'água. Então, assim, é algo realmente para a gente se pensar, tá? Será que a gente precisa ter uma geração de energia que coloque em risco paisagens notáveis, recursos naturais notáveis existentes no nosso país, tá? Será que eu não posso diversificar a matriz energética de modo a aumentar o percentual de energias mais limpas, tá? Em detrimento da construção de grandes reservatórios, tá? Então eu preciso ter a utilização positiva do meio ambiente, a geração de energia elétrica, tá? Mas com um uso racional do recurso natural e os bens públicos relacionados àquele recurso natural, ok? Então, com isso a gente finaliza a presente aula, a gente finaliza
essa questão aí referente ao eixo temático. No nosso próximo encontro eu vou abordar outro eixo temático da agenda A3P, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade às nossas aulas sobre sustentabilidade e acessibilidade, agenda A3P.